Boa noite, pessoal. Quero já começar pedindo desculpas por ontem. Infelizmente, eu tive meu computador parou de funcionar total. E hoje, né, eu liguei para o técnico ontem à noite, ele só abria a loja hoje, 10 horas da manhã, 8 horas eu já estava lá pedindo, pelo amor de Deus, para ele consertar, e graças a Deus, agora está tudo bem. Né? Imprevistos acontecem, então nós vamos corrigir o simulado de hoje. Hoje não teria aula, mas em virtude da aula de ontem que não aconteceu, vai acontecer hoje. Então, eu vou passar rapidinho, porque ontem a maioria do pessoal estava na aula, já corrigiu as questões, eu já disponibilizei o gabarito, mas a gente vai falar um pouquinho sobre as questões de ontem e corrigir as questões que eu coloquei para vocês hoje. Só esperando mais uns minutinhos o pessoal entrar. Para quem é da mega turma ou das turmas de Itaboraí, essa aula fica gravada e vai ficar disponível na plataforma. Então, se porventura alguém não puder assistir ao vivo, precisar sair no meio da aula, e para quem vai assistir gravado, qualquer dúvida é só me chamar. Vocês têm aí o meu número. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Quem não se inscreveu ainda, vai lá no YouTube. Por conta do computador, eu não postei ainda muitos vídeos. Então, quem não se inscreveu ainda, vocês pediram um canal, agora eu estou lá passando vergonha com 2 seguidores. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, faz aqueles parangolé lá todo de YouTube. O nome do canal é Magistério Sem Firulas, tá? Magistério sem firulas, sem blá blá blá, sem mimimi. Então vai lá no YouTube e coloca Magistério sem firulas que você vai chegar no meu canal, tá bom? Vou botar aqui nos comentários. Eu pretendo colocar simulados lá, bate-papo, a gente tirar dúvidas sobre os concursos que estão aí, né, acontecendo, e mesmo quando não tiver concurso, sempre postar alguma coisa em um lugar que seja para a gente também bater um papo, conversar, né? Claro, o foco principal é concurso, são os preparatórios, mas também às vezes a gente tem alguma dúvida, alguma história, então um lugar também para a gente se encontrar, para a gente se distrair. Então, beleza. Galera, eu vou começar compartilhando o material de ontem. Todo mundo aí está vendo o material? Nossa, que diferença. Ontem eu estava desesperada. Todo mundo aí está vendo o material? Está escrito assim: não adie seus sonhos. Todo mundo consegue ver? Sim. Beleza. Deixa eu só mexer aqui no ar-condicionado que eu estou derretendo. Beleza. Então, para quem ainda não se matriculou, nós temos 3 turmas que vão começar as aulas amanhã, tá? Seria a primeira aula, que é a aula inaugural, mas essa aula inaugural ela não é sobre um tema específico. A gente vai conversar sobre vários temas. É uma oportunidade daquele aluno que se matriculou e não conhece a nossa equipe entender como é que funciona a dinâmica, né? Da gente convidar os amigos. Então, a gente tem a mega turma do magistério, que é uma turma que ela não tem um concurso específico. Ela te prepara para todos os concursos na área de magistério, ok? As aulas vão de amanhã até o dia 30 de novembro. E fica disponível as aulas vão ficar disponíveis para vocês na plataforma até o dia 30 de janeiro de 2025. Então, quem fizer o curso com a gente agora vai ter aula até 30 de novembro e vai poder rever, baixar os materiais até o final de janeiro de 2025. Augusto, quanto tempo não te vejo? E nós temos também as turmas de preparação para Itaboraí, ok? Itaboraí anos iniciais e Itaboraí anos finais, ok? Então vamos lá. Galera,
Como eu disse ontem, para quem estava na sala ontem, Augusto, você é o Augusto que já teve aula com a gente ou é algum Augusto novo e eu estou me confundindo? Deixa eu ver aqui no chat. Ah, que eu falei, será que eu estou ficando doida? Então, pessoal, vou começar falando exatamente o que eu falei ontem. Temos que ter cuidado. A LDB, assim como a Constituição Federal e várias leis, elas sofrem alterações ao longo do percurso. Ao longo dos anos, elas sofrem alterações. Então, a LDB sofreu várias alterações ao longo do tempo. Para quem vai fazer Itaboraí, só vão cair as alterações, só podem cair alterações na prova que foram feitas até a data do edital. Se tiver alguma alteração daqui para frente, não cai para quem vai fazer Itaboraí, ok? Porém, se você vai fazer outro concurso para frente, que o edital não saiu, você tem que estar ligado em todas as alterações. Então, as questões que estão aqui, elas vão falar sobre as alterações que aconteceram até o momento e todas elas foram antes do edital, ok? Então, eu não vou me prender muito nesse simulado, porque a maioria de vocês já estava aqui ontem. No dia 25 de setembro de 2024, houve uma alteração, foi a última alteração aí da LDB, quando foi sancionada a Lei 14.986, que promove uma importante alteração na LDB. E essa nova medida educacional, ela reforça o compromisso do Brasil com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde o papel das mulheres é amplamente reconhecido e valorizado. Poxa, mas por que teve que fazer uma lei para isso, alterar a lei? Porque, gente, ao longo da história, a gente sabe que essa questão de gênero foi muito forte. A mulher, ao longo da história, ela foi sempre vista como menor que o homem, tanto que a mulher, ela demorou a conquistar o direito de voto, ela não podia trabalhar, ela sempre, ao longo da história, mesmo tendo a mesma competência e capacidade, ganha menos que os homens. Hoje em dia, tem empresas que não contratam mulheres porque mulheres engravidam, mulheres têm licença maternidade. Uma coisa muito engraçada que eu sempre percebo, eu até comentei ontem também, uma mulher que tem um bebê ou que tem filho, ela sai na rua e aí todo mundo fica assim, ué, cadê seu filho? Ué, cadê seu bebê? Ou seja, a mulher não pode ir na rua, ela não pode ir numa festa, num casamento. Ué, você veio sem o bebê? Agora, o marido desta mulher, que também é pai deste bebê, se ele vai a uma festa, um jogo de futebol, tomar um café na padaria, ninguém pergunta para ele, ué, você saiu sem o filho? Ué, você está na rua? Né? Então, essa questão de homens e mulheres sempre foi assim, bem escancarada, né? Essa diferença ao longo do tempo. E aí, essa alteração, ela veio para que a mulher ela seja reconhecida e olhada e que essa história seja contada a partir da visão da mulher. Então, no número 1, o gabarito é a letra B. Tá? A legislação estabelece que o currículo escolar deve contemplar o estudo da contribuição das mulheres em diversos campos. Essas abordagens incluem os aspectos de história, ciências, arte e cultura, não só do Brasil, mas do mundo, tá, pessoal? Sob a ótica, o olhar e as experiências femininas, são mulheres falando das histórias delas, né, da visão delas, porque muitas das histórias das mulheres foram contadas por homens, através do olhar dos homens. E aqui eu não estou dizendo, ai meu Deus, os homens não prestam, não valem nada. Não, não é isso, mas historicamente falando, o homem sempre foi colocado como superior às mulheres, tá? Então, o gabarito da 1 é a letra B. 2. Conforme o artigo 81A, os sistemas de ensino estabelecerão para a educação básica e superior, são 2 níveis de ensino, pessoal, não podemos confundir.
educação básica e educação superior. A educação superior não faz parte da educação básica. Regime escolar especial para o atendimento A, né? Então, houve uma alteração aí no artigo 81A, que versa sobre um regime especial para o atendimento. A inclusão é letra D, tá? Ou desculpa. Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. Eu quero a mentira, que é a letra D. A inclusão de regime especial não é condição necessária. A palavra não aí fez ficar errado. Então, a letra A. Para quem são esse atendimento especial? Para o atendimento a estudantes impossibilitados de frequentar a aula em razão de tratamento de saúde ou em condição de saúde que impossibilite o acesso aí à instituição de ensino, à escola. Também para as mães e estudantes que estão amamentando, as lactantes. E esse atendimento especial também é para o acesso ao regime escolar. E esse atendimento especializado, ele está condicionado à comprovação. Então, para eu ter direito a esse atendimento especial, eu preciso comprovar. E a letra D está errada, porque está dizendo que a inclusão no regime especial não é uma condição necessária para garantir a continuidade. Muitas das vezes, a gente pega aí, por exemplo, as mães que amamentam, muitas meninas, né? Largam a escola porque estão no período de amamentação. A escola não deixa chegar atrasada, não deixa sair mais cedo e acabam evadindo. Então, essa inclusão, ela é uma condição necessária para garantir a continuidade e permanência das suas atividades escolares, das pessoas que necessitam dessa condição. Galera, se tiver muito rápido, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar, ok? Eu estou indo. Hoje está um pouco mais dinâmico, porque a maioria das pessoas que estavam ontem aqui estão aqui novamente. Tá? Tá tranquilo? Tá todo mundo entendendo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá para 4, para 3, tá? Qualquer dúvida, galera, pode chamar, pode perguntar no chat, tá bom? 3. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lá no artigo 10, ele vem falar sobre as incumbências do Estado, ou seja, aquilo que é dever do Estado, dos estados, São Paulo, Rio, né? Minas Gerais, os estados. Então, os estados, eles têm a incumbência, a tarefa de, exceto, ou seja, tem uma aí que é mentira. Qual delas é mentira? Para quem não viu o gabarito, tem gente que está aqui hoje e não estava ontem. O que vocês colocaram aí na 3? Qual é a mentira? Que não é uma incumbência. Diga para mim. Qual é a mentira aí da 3? A 3 quer saber o erro. Quem é o mentiroso? Opa, alguém no chat. Será que é a Rafaela? Que ontem a Rafaela estava que estava. Vanessa. Suelen. Letra D. Assegurar o ensino fundamental e oferecer sem prioridade o ensino médio. Não, tá? São incumbências do Estado, entre outras. Letra A, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, permitindo aos respectivos professores, que professores da rede estadual, tá? Em trechos autorizados, os usos de assentos vagos nos veículos. Isso, galera, não é para qualquer ônibus, não, tá? São ônibus específicos para transporte escolar. Normalmente eles são amarelinhos ou tem o nome lá do estado. Não são ônibus de linha normal, não, ok? Se tiver
assentos vagos, os professores, dentro do trecho ali autorizado para circular, podem utilizar destes ônibus, ok? Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Beleza? E quais são as incumbências do município? Pegando aqui pela letra A. Oferecer a educação infantil, que é dividida em creche e pré-escola, e oferecer com prioridade o ensino fundamental, ok? Então, os municípios, eles ficam com a creche, pré-escola e prioridade no fundamental, e os estados, o fundamental e médio, com prioridade o médio, ok? Até aqui, tranquilo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone, pode falar, pode colocar no chat, fique à vontade. Não, tranquilo. Conforme a LDB, assinale a alternativa correta. Opa, agora eu quero a verdade. O que vocês colocaram aí? Quem não viu o gabarito, coloquem aí para mim. O que vocês marcaram no 4? Eu vou fechar o meu áudio, o meu vídeo, só para eu beber uma água, enquanto quem chegou agora, não teve tempo de fazer, dá uma olhadinha aí na 4, tá bom? Pessoal indo de 4A. É assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar. Ou seja, essa pessoa, por algum motivo, essa criança, esse adolescente ou esse adulto, por algum motivo de saúde, não pode comparecer à escola por um período de internação, tá? Então, o que vai acontecer? Se o médico autorizar, ele vai receber um professor itinerante, que vai entrar em contato com o professor da turma para levar esse conteúdo para que o aluno não fique prejudicado. Desde que esse período ele seja um período prolongado. Ah, ficou 3 dias em casa, não é isso. Mas também a lei não determina o tempo deste período, ok? E cada sistema de ensino vai trabalhar aí de acordo com o que for acordado, com o que for estabelecido na sua competência federativa. Então, o sistema municipal, cada município vai trabalhar da sua maneira para que seja cumprido, ok? E isso vale tanto para as escolas públicas quanto privadas. Então, vamos imaginar que uma criança está com o pé machucado e precisa ficar lá um tempo hipotético aí, 20 dias internado. Mas essa criança não vai ficar no hospital, ele só não pode mexer o pé de jeito nenhum, então ele vai ficar em casa. O médico liberou para ter aula? Não, o médico acha que não é legal ele ter aula porque ele também está com dor de cabeça. Então não vai acontecer porque o médico não liberou. Ah, o médico liberou. Ok, a família vai organizar. Olha, eu tenho disponibilidade 2 vezes na semana. Olha, eu só tem quem fique com ele no horário da tarde. Então, isso vai ser acordado aí, ok? Então, o gabarito da 4 é a letra A. Vamos ver o erro aí da letra B. Se a 4 é a certa, as demais estão incorretas. O aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privado de qualquer nível não é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença.
já está errado. Está dizendo que ele não é assegurado no exercício de liberdade. É sim, tá? Então, o aluno, ele tem esse direito de não comparecer a uma prova, por exemplo, não comparecer a um trabalho, a apresentação de um trabalho, se isso estiver de acordo com os preceitos da sua religião. Por exemplo, é o que eu consigo pensar agora. Se alguém tiver outro exemplo, pode me falar. Quem faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que não faz prova aos sábados, não trabalha aos sábados, né? Tem todo um critério aí. Tanto que quando o Enem era aos sábados, existia a possibilidade desses alunos fazerem prova no domingo. Só que isso não é chegar assim, no dia da prova, hoje eu não vou fazer não, porque a minha religião não permite. Não, o que a lei diz, tá? É assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento. Então, no momento da matrícula, é necessário informar todos esses dados e fazer esse requerimento. Ah, professora, mas eu me matriculei, eu não era de religião nenhuma. E aí, por exemplo, no decorrer do caminho aí do ano letivo, eu resolvi participar da religião tal, aderir à religião tal, que diz que na quarta-feira eu não posso andar na rua. Um exemplo aleatório. Então, a partir deste momento, faça o comunicado, ok? Qual é o erro da letra C? Quem sabe me dizer o erro da letra C? Alguém poderia abrir o microfone e me dizer qual é o erro da letra C? É só falar uma palavra. Quem é o corajoso aí que vai abrir o microfone ou a corajosa? É a partir de 4 anos. É a partir de 4, né? E não de 5. Então, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos, ok? O município, como eu falei para vocês, né, enquanto poder público, tem que oferecer a creche e a pré-escola, que juntas formam a educação infantil. Porém, não é toda a educação infantil que é obrigatória, ela só é obrigatória a partir dos 4 anos, ok? Então, o erro aí está no número 5. São 4 anos e não 5. D. A alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos não serão indispensáveis. O não aí fazendo sujeira, né? São indispensáveis para a efetivação dos direitos e dos objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Esse item ele costuma cair ao contrário, perguntando: são requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem para o desempenho dos indivíduos de acordo com a LDB? Aí a resposta: alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica. Então, às vezes, eles fazem a inverso, tá? Então, estejam atentos aí. Essas questões, galera, que eu trouxe até aqui, são inovações, coisas que mudaram aí as mudanças recentes da LDB. O artigo 4A nem é tão recente assim, mas algumas pessoas, sempre que eu falo sobre isso, algumas pessoas dizem que não sabiam, não conheciam. Principalmente quem é professor ou trabalha na rede privada, na rede particular. Vamos lá. No que preceitua a LDB, lá no seu artigo 60A, assinale uma mentira, ou seja, o que está em desacordo. A mentira, vou ler a letra A para vocês, tá? Que a letra A é a que está correta. Entende-se por educação bilíngue de surdos para os efeitos da lei. Então, eu estou falando de uma escola feita para surdos, ou uma classe dentro de uma escola comum que atende surdos, é específico para surdos, ok? Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida na língua brasileira de sinais, Libras, como a primeira língua. Se eu estou trabalhando para uma turma específica de surdos, a primeira língua tem que ser Libras e a segunda língua, o português escrito. Ok?
Primeira língua, Libras, e a segunda em português escrito. Em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos. Para alunos surdos, surdos cegos com deficiência auditiva e sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas à surdez, ok? Então, a letra A é o correto. Pulei a 5, já volto na 5, tá? Então, a 6 está pedindo para marcar a errada. Só que na 6, essa 6 ela teria que ser anulada, porque ela tem dois erros, a letra B e a letra D, tá? Porque está falando aqui, ó, na letra D, deficiência visual. Então, a letra B está errada e a letra D. Então, se ela caísse numa prova, seria uma questão anulada. Pulei a 5, ainda bem que vocês me avisaram. Vamos lá. Vamos falar agora sobre outra alteração da LDB, a educação digital. Gente, eu não sei se para todos vocês, acho que para a galera mais nova não. Mas o que acontece? Essa questão da educação digital é muito imediato, precisa ser muito falado. A criança hoje, ela não se encanta mais com lápis, papel, tinta, canetinha. A criança de hoje parece que já nasce passando o dedinho nas telas. Então, houve uma alteração aí. A educação digital é dever do Estado. Esse Estado, pessoal, se refere ao poder público, ok? Não aos estados em si. Então, a educação digital é dever do poder público, seja na sua esfera municipal, estadual, federal, conforme lá a LDB. E essa educação digital, ela deve ser oferecida de que maneira? De que maneira aí deve ser oferecida a educação digital, de acordo com a LDB? Quem está respondendo agora? Quem quer responder? Quem quer colocar no chat? Galera, só vou ressaltar o mesmo que eu disse ontem. Cuidado, nem sempre a nossa realidade é o que a gente vai colocar na prova, ok? A prova, ela não quer saber se a nossa vida é assim ou não. Ela quer saber o que diz a lei, como deve ser oferecida. Agora, se está sendo oferecida assim ou não, aí a prova não quer saber. Ela quer saber não a nossa opinião sobre algo. Muito cuidado quando vocês forem fazer redação. A prova quer saber o que dizem as leis, o que dizem os autores, não querem a nossa opinião. Então, muito cuidado. Até quando, por exemplo, vamos supor que seja uma redação para você elaborar um plano de aula. Você tem que estar baseado em autores, na lei. Não pode ser, é bonitinho, eu faço assim. A prova, ela quer saber se a gente conhece os autores, as leis, né? E não a nossa opinião em si. Então, muito cuidado. O que vocês marcaram aí na 5? Não vale olhar o gabarito, né, pessoal? Então, eu vou responder. Com garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior. A internet em alta velocidade. Gente, em alta velocidade. Na minha, acho que nem velocidade tem. Adequado para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação, colaboração, segurança e resolução de problemas. Tá? Professora, mas na minha escola não tem nem média velocidade. Gente, a minha nem internet tem. Mas eu tenho que responder como deve ser. É o que a questão está perguntando. E pulando, vamos para o ECA. Questões sobre o ECA. Pessoal que já está matriculado, que já são nossos alunos das turmas. Olha só, isso é só um resumão para a gente despertar aquilo que estava adormecido lá na nossa cabecinha.
tá? Para aflorar aí. A gente vai ter aula de ECA, de LDB, de Constituição Federal. Vamos fazer muito mais questões. Essa é só uma aula inaugural, né? De várias disciplinas, para que vocês possam se familiarizar e para quem não conhece, possa conhecer. Galera que chegou agora, eu falei no começo, nós temos turmas preparando para Itaboraí e também temos a mega turma que prepara para qualquer concurso na área de magistério. Tem português, matemática, legislação e fundamentos da educação, ok? E para quem não se inscreveu no meu canal, é só lá no YouTube, Magistério Sem Firulas, ok? Se inscreve lá para eu não passar vergonha só com 2 inscritos. Vamos falar sobre o ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Lei 8.069 de 1990. Ele veio aí depois da Constituição Cidadã, que é a Constituição de 88, que veio aí dando uma chacoalhada. É uma Constituição entendida como mais democrática. Antes do ECA, existia o Código de Menores. E o Código de Menores, ele não era para todas as crianças e adolescentes, era somente para crianças e adolescentes em situação irregular. E o ECA não, ele vem para todas as crianças e adolescentes, independente de qualquer critério, tá? De 0 a 18 anos, estão ali protegidas, cuidadas pelo ECA. E o fato de ter o ECA para cuidar e proteger o direito da criança e do adolescente não exclui ele ser um cidadão que tem direito a todos os direitos inerentes à pessoa humana. Então, tudo que qualquer pessoa tem direito e dever, de acordo com a Constituição Federal, a criança e o adolescente também. E, além disso, tem aí o ECA. Existe essa questão de idade também, eu não vou falar sobre a idade, porque temos uma questão sobre isso, que a gente sabe que o ECA é para pessoas de 0 a 18 anos. Só que em algumas exceções determinadas por lei, esses direitos, essas garantias podem ser estendidas até 21 anos de idade. Então, vamos imaginar que o Augusto Marcelo, muito levado, aos 16 anos, pegou o carro do pai dele e, sem querer, esbarrou num senhorzinho. Pegou sem pedir para o pai, com 16 anos, Marcelo bagunceiro. Ele cometeu um crime? Não, porque criança e adolescente não cometem crime. O adolescente ele comete um ato infracional. Então, quando esse Augusto Marcelo bagunceiro, aos 16 anos, pegou o carro do pai, sem saber dirigir direito, e derrubou um senhorzinho no chão, esse senhorzinho ralou o joelho e o Marcelo, né, a esposa do senhorzinho, foi lá e denunciou ele. Só que o julgamento demorou muito para sair, porque foi naquele período de pandemia e parará. Quando foi se julgar o Augusto, ele já tinha 19 anos. Só que quando ele cometeu o ato infracional, ele tinha 16. Então, ele vai responder como adolescente, ok? Ele não vai responder por um crime, e sim por um ato infracional, porque quando isso aconteceu, dele fazer a gracinha lá de pegar o carro do pai dele aos 16 anos e sair, ele era ainda um adolescente, mas isso é determinado pela justiça. A justiça pode entender assim ou não. Então, estender dos 18 aos 21 é uma excepcionalidade da lei, somente pode ser determinado pela justiça. Ok? Desculpa a brincadeira aí, Marcelo, eu sei que você não faria isso. Bom, eu acho, né? Isso é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, pegar um carro e sair por aí, mas até hoje eu não tenho coragem de dirigir. Então, vamos lá. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e a quê? E à saúde. Então, a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, gabarito da 1, letra A. 2, o ECA, Lei Federal número 8.069, então é uma lei que vai de norte a sul do país, é uma lei federal, é para todos, tá? Trata dos direitos das crianças e dos adolescentes em todo o Brasil. A partir do ECA,
Brasileirinhos sem distinção de raça, cor, classe social, passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e deveres, considerados como pessoas em desenvolvimento. Então, o ECA entende que a gente não pode tratar a criança e adolescente como um adulto. A gente não pode cobrar atitudes, postura de criança e adolescente como se ele fosse a miniatura de um de nós. Nós vivemos, passamos por cada coisa nessa vida, não é não, gente? A gente já passou por cada coisa. Se a gente não tivesse passado por todo o caminho que a gente passou, hoje não seríamos quem somos. Certo? Então, a criança, ela não pode ter o mesmo comportamento, a mesma sabedoria, o mesmo controle de um adulto. Então, o ECA entende que criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento, a quem se deve prioridade absoluta do Estado. Esse Estado aí, mais uma vez, significa poder público. De acordo com as previsões definidas no artigo 7 do ECA, a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida, à saúde, ao nascimento e ao desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, mediante a efetivação de é a mesma questão de cima, só que em ordem diferente. Se você lê a questão de cima, você responde a questão de baixo. E isso pode acontecer na tua prova, tá? Mediante a efetivação de políticas públicas. Então, 1A, 2A. Vamos lá. Analise as seguintes afirmações. Analise as seguintes afirmações. A criança e o adolescente portador de deficiência deverão receber atendimento especializado do poder público? Verdade. Beleza. Galera, só um parênteses aqui. O ECA não foi atualizado em relação a essa palavra, portador de deficiência. Se você for fazer uma redação, uma prova discursiva ou conversar com alguém, não se usa mais o termo portador. Hoje se diz pessoa com deficiência. Aluno com deficiência, criança com deficiência, pessoa com deficiência, ok? Uma classe onde há várias pessoas, vários pequenos com deficiência, várias crianças com deficiência. Então, cuidado, está correto porque é assim que está escrito no ECA. Mas se a gente for conversar sobre isso, escrever sobre isso, não usem mais a palavra portador de deficiência, ok? Então, 1 está certo. Os hospitais públicos e particulares são obrigados a fornecer declaração de nascimento. Sim. E o que tem que ter nessa declaração de nascimento? Qualquer intercorrência sobre o parto ou sobre o bebê, o neonato. Se teve alguma intercorrência, além de declarar que a criança nasceu vivo, né? A declaração de nascimento, tem que constar se houve alguma intercorrência durante o parto ou com a criança, ok? 3. A parturiente, a mulher que vai ali dar à luz, será atendida obrigatoriamente pelo mesmo médico que acompanhou na fase do pré-natal. Não, é preferencialmente, o ideal é que faça esse acompanhamento com o mesmo médico, mas não é obrigatório. Vai que esse médico ele só trabalha na parte do pré-natal, ela é atendida em um hospital onde ele não trabalha, a mulher passa mal, por exemplo, viajou, foi lá para o Beto Carreiro, andou na montanha-russa e vai ter o bebê antes do tempo, ela vai ter que caçar o médico aqui do Rio para mandar ele lá para Penha, Santa Catarina, fazer o parto dela? Não. Então, a 3 está errada. Os casos ou suspeitas, os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente poderão ser comunicados a qualquer conselho tutelar? Não. Eles deverão ser comunicados ao conselho tutelar, mas não é qualquer, tá? Se vier o conselho tutelar, tá certo, mas a qualquer conselho tutelar está errado. O ideal, o correto, é que seja comunicado ao conselho tutelar daquela comarca. Então, o gabarito da 3, letra A. Somente a 1 e a 2 estão corretas. Vamos lá. 4. O conselho tutelar, ele não é um órgão jurisdicional, ele não tem poder de justiça. O conselho tutelar, ele tem a função
Gente, desculpa se eu estiver falando meio embolado, me sinaliza, mas é porque eu tô com um ferrinho do aparelho aqui que eu vou falando e ele vai cortando. Tanto que eu tô com a cara meio esquisita, mas além da cara ser esquisita, minha cara de bolinha, o aparelho embaixo tá estranho. Vamos lá. Então, o conselho tutelar, ele não tem poder de justiça. A gente costuma ameaçar pessoas, ameaçar criança, como se o conselho tutelar fosse um bicho-papão. Ele vai verificar se os direitos da criança e do adolescente estão sendo cumpridos, e se não tiverem cumpridos, ele vai, então, fazer a denúncia. Mas ele pode oferecer alguns serviços, tá? Então, são atribuições do conselho tutelar. Letra A. Atender e aconselhar pais ou responsáveis aplicando a medida de encaminhamento. Então, ele vai atender, ele vai aconselhar, ele pode encaminhar para curso ou programa de orientação. Um exemplo disso. Uma vizinha denunciou a mãe porque deu um tapa no filho. Não, tá? O conselho tutelar, ele tem o dever de comunicar à justiça, ok? Mas ele vai orientar, atender, aconselhar e encaminhar a um programa de orientação para que esse responsável entenda que ele não pode criar da maneira que ele foi criado. Né? Ah, eu apanhei e não morri. Gente, a lei não quer saber a nossa opinião. A lei não quer saber o que a gente faz ou deixa de fazer. A lei quer o que está lá. A prova quer o que está lá na lei. O juiz não quer saber que está na lei, não pode, não pode, ok? Então, o gabarito da 4 é a letra A. 5. A 5 eu não vou responder. Quem é criança? Quem é adolescente? Já falei dessa questão da idade, mas não dei a divisão. Lembrando que essa idade é a idade que consta na documentação da criança, independente da idade cronológica. Eu posso ter, por exemplo, um adulto de 30 anos que age e pensa como um bebê, pode ter uma deficiência intelectual, tá? Então, o ECA, ele vai dizer aí quem é criança e quem é adolescente de acordo com a idade real, a idade cronológica. Quem marcou aí a 5, sem olhar o gabarito que eu já tinha postado ontem? Ninguém? Minha gente, Suelen, Regina, Lícia. Ah, alguém falou comigo aqui no chat. B. Aê, Vanessa, Suelen. Criança é a pessoa de até 12 anos incompletos. Até fazer 12 é criança. Do dia que fez 12 aos 18 é adolescente. Vamos para 6. Segundo os artigos 15 e 16 do ECA, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoa em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis. Então, além da proteção do ECA, eles têm todos os direitos, né, dos sujeitos civis. Tem direito ao desenvolvimento como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, conforme previsto na Constituição e nas leis. Agora, a questão vai falar por direito à liberdade. Entende-se por direito à liberdade ter direito de opinar e de se expressar, verdade. Brincar, praticar esporte e se divertir, verdade. Participar da vida política na forma da lei. O adolescente hoje pode votar a partir dos 16 anos, verdade. Buscar refúgio, auxílio e orientação, verdade. Então, da 6, o gabarito é letra E. Galera, se por um acaso tiver corrido para você, é porque nós tivemos essa mesma aula ontem. Só que faltando 2 questões para encerrar, o meu computador deu uma pane, por isso eu estou repetindo de uma forma um pouco mais rápida, porque a maioria da galera já assistiu essa aula ontem. E nós vamos já para a correção do simulado de hoje, tá? Faltam só 2 questões. De acordo com o artigo 13 do ECA,
Ao identificar marcas de agressão e suspeita de maus tratos em um aluno, o inspetor ou o professor, ou a tia do portão, ou a merendeira, qualquer pessoa, ele identificou marcas de agressão e suspeito de maus tratos em um aluno. O que você vai fazer? Qual é o primeiro passo? Vanessa arrasando. Vanessa, ontem era a Rafaela que estava mostradinha, corria e respondia. Hoje é a Vanessa arrasando aí. Letra C, né? Suelen arrasando também. A letra C ficou ali escondidinha, agarradinha, tá? Quem deve comunicar os casos de suspeita de maus tratos ou agressão aos alunos? O dirigente do estabelecimento escolar, tá? Então, vai comunicar a direção e a direção vai comunicar ao conselho tutelar daquela comarca, ok? Arrasando. Vamos para a última deste simulado e depois a gente tem lá um outro simuladinho pequenininho, porém, bem complicadinho. Segundo o artigo 53, galera, os artigos do 1 ao 7 e o artigo 53 e do 69 ao 70 são dos que mais caem, tá? Segundo o artigo 53 do ECA, que fala sobre educação, cultura, esporte e lazer, é assegurado à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita mais próxima da sua residência? Verdade. Direito de organização e participação em entidades estudantis, como Grêmio, Conselho Escolar? Verdade. Igualdade de condições para entrar, para acesso e para permanência na escola? Verdade. Ter educador com excessos de faltas injustificadas? Não, né, gente? Aí não rola. Então é letra E, tá? Vou interromper aqui para puxar o segundo material. E eu quero perguntar para vocês aqui, antes de ir para o segundo material. São só 4 questõezinhas, juro que não vai doer. Tem alguém aqui que é a primeira vez, que nunca estudou comigo, não conhece a dinâmica da equipe Gama? Tem alguém aqui que é novo, que é a primeira vez? Lícia? Suelen, eu aqui brincando contigo. Meu Deus, é porque a gente tinha outra Suelen. Lohane. Galera, sejam muito bem-vindos às nossas aulas. Simone, as nossas aulas, elas acontecem exatamente como você está vendo aqui. A gente conversa, é porque aqui o pessoal está com vergonha de abrir o áudio, mas a gente fala, a gente troca ideia. Fabrícia, seja muito bem-vinda. A gente conversa, a gente troca ideia, a gente ri, a gente brinca e a gente aprende junto. Independente se você está assistindo essa aula ao vivo, caso você não possa assistir. Ah, tá. Lícia, você está me confundindo. Lícia, você, desde São João de Meriti, você é da aula presencial, né? Então, galera, é assim que acontecem as nossas aulas. Se porventura você perdeu uma aula ou só pode assistir gravado, porque de 7h30 às 9, 9h10, às vezes a minha aula passa um pouquinho, as aulas são de 7h30 às 9, 9h10, 9h15, são ao vivo e algumas são gravadas. Beijo, Lícia, saudade de você. Então, você pode assistir na plataforma, tá bom? Você pode assistir na plataforma. Ah, professora, mas assistir ao vivo eu posso tirar dúvida. E na plataforma também. Você vai ser inserido numa turma, num grupo de WhatsApp, onde você pode. Suelen, o gabarito está nos grupos, mas eu vou colocar na plataforma também, ok? Então, se você não puder assistir a aula ao vivo, ou de alguma forma você faltar, só pode assistir gravado, só você ir lá no grupo e falar, professora, na questão tal, da aula tal, eu não entendi. Ah, eu não gosto de perguntar no grupo. Você chama no privado e pergunta, tá bom? Sem problema nenhum.
ok? A única coisa que é difícil para mim e para os outros professores, o Paulo, a Janduí, a Renata, é atender ligação. Isso realmente é muito complicado, porque eu, por exemplo, trabalho na escola de 7h30 às 3h30. Então, eu responder um WhatsApp, responder um áudio, eu até consigo no momento em que as crianças estão fazendo uma outra atividade. Eu, esse ano, não estou trabalhando com uma turma específica, então eu tenho vários momentos em que eu consigo responder, mas atender ligação é muito difícil neste horário. Mas, professor, eu preciso ligar e que você me explique ali que a gente fale. Sem problema nenhum, mas no horário que eu estou. Eu sou, para quem não sabe, eu sou professora do município do Rio, trabalho numa escola de horário integral de 7h30 às 3h30, num espaço de desenvolvimento infantil, não chama escola. Então, realmente, nesse horário eu não atendo. Mas quer me ligar depois desse horário, no sábado, no domingo, tranquilo, tá? Qualquer dúvida, no final do material tem o telefone para que vocês possam se informar sobre as turmas. Agora, vamos para o segundo material, tá? Então, só repetindo, quem entrar nas turmas, as turmas vão até o dia 30 de novembro, tanto a turma que prepara para qualquer concurso na área de magistério, quanto a turma de Itaboraí, e a plataforma vai ficar disponível até o último dia de janeiro. Então, você vai poder estudar, revisar. E, professora, até janeiro eu vou poder tirar dúvida? Sim, tem gente que já não estuda mais com a gente há mais de um ano e está tirando dúvida e a gente responde com todo o amor, carinho e responsabilidade que nós temos com os nossos alunos, tá bom? E vamos para o simulado de apenas 4 questões de hoje. 4 questões nada molezinha. Galera, eu comecei sem dar os parabéns, né? Parabéns não só para os professores, mas para todo profissional da educação. Desde o porteiro, da tia que vende merenda na cantina, na escola privada, a merendeira, o pessoal da equipe de limpeza, todos educam, todos cuidam, tá? Então, esse dia é um dia para que a gente aprenda a não... Eu vou falar uma coisa aqui que não, talvez choque vocês. A gente precisa aprender a não trabalhar por amor. Eu não trabalho por amor. Eu trabalho com amor. Eu trabalho por dinheiro, condições dignas de trabalho, lutando pelo direito dos meus alunos, ok? Eu trabalho por condições dignas de trabalho. Eu trabalho para ter um salário digno. E eu luto pelos meus direitos enquanto professora. Então, vamos aprender a falar corretamente. A gente não trabalha por amor. Porque muita gente, se não tivesse o salário, não ia trabalhar. Nós trabalhamos por condições dignas de trabalho, por respeito à nossa profissão, mas a gente precisa trabalhar com amor, com respeito aos nossos alunos. Independente se o nosso dia foi legal ou não, as nossas crianças, adolescentes, vocês não têm culpa, né? Se eu tive um dia ruim, eu trabalho por dinheiro, porque eu recebo pelo que eu estou fazendo, mas eu trabalho com muito amor. Não só eu, é toda a equipe Gama, né? Para quem conhece, sabe como a gente trabalha. Mas a gente precisa parar com esse discurso. Eu trabalho por amor. Não, eu trabalho com amor, mas eu exijo uma remuneração digna, respeito a nós enquanto profissionais. Ok? Então, vamos lá. Então, parabéns para todos nós, porque eu acho que este arquivo está com gabarito? Tá, porque o sem gabarito eu já postei para vocês. Nos grupos está sem gabarito. E aqui eu já botei com comentário, tá bom? Para facilitar aí para vocês. O material sem gabarito já foi direcionado para vocês. Então, vamos lá. É a pedagogia que sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais,
Por isso, os indivíduos precisam aprender a se adaptar aos valores e normas vigentes, né? Ele precisa se adaptar aos valores aí da sociedade, né? É uma sociedade que é dividida por classes, por meio do desenvolvimento da cultura individual. Trata-se da pedagogia libertadora, liberal, libertária ou progressista? E aí? E aí? Vocês acham que esse gabarito está certo? Tem a opção tecnicista aí, pessoal? O que vocês acham? O gabarito está errado. Ninguém estava ligado aí, professor, este gabarito está errado. Alguém me falou que o gabarito, que tem gabarito. É letra B, tá? Então, nós temos duas correntes aí. A tendência liberal e a tendência progressista. Pessoal, este gabarito aqui está errado, ok? Nós temos a tendência liberal e a tendência progressista. Cuidado para não confundir. A tendência liberal, que é o gabarito da nossa questão, ela visa manter a ordem vigente, manter as coisas como elas são, cada um no seu quadrado, ok? Então, a corrente liberal da tendência pedagógica, ela não quer mudança, ela não quer criticidade. A gente vai entender, aceita que dói menos. O pobre casa com pobre, o negro casa com negro, o branco casa com branco, o rico casa com rico. Se a sua família é toda de médicos, você vai ser médico. Se a sua família é toda de professor, você vai ser professor. Se a sua família toda mora no subúrbio, para que você vai para a Zona Sul? Segue o padrão, não tem que criticar, ok? Visa manter a ordem vigente. Já a tendência progressista é a tendência que ela quer crítica, que ela aceita mudança. Se na minha família todo mundo é advogado, por que eu tenho que ser advogada também? Eu não posso querer ser outra coisa? Se eu sou pobre, eu não posso querer estudar, melhorar para ser rica um dia? Todas as pessoas ricas têm babá, têm empregada. Eu posso ser uma pessoa rica que posso gostar de lavar louça. Eu não quero que ninguém lave minha louça. Eu sou podre de dinheiro, jogo dinheiro para o alto e eu amo lavar louça. Mentira, tá, gente? Primeiro, que eu não sou rica, mas ficarei. E segundo, eu odeio lavar louça. Mas a questão da tendência progressista, ela vem para quebrar. Eu estou fazendo isso porque eu tenho consciência de que eu estou fazendo isso ou eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo? Ok? Então, nós precisamos saber diferenciar a tendência liberal da tendência progressista. Porque essa palavra liberal, muitas das vezes, nos induz ao erro. Quando a gente diz assim, a minha família é liberal, meu pai é liberal. Chegar um adolescente para você e falar assim, caraca, meu pai é liberal. Você pensa assim, deixa tudo. Dentro da tendência pedagógica, o liberal é aquele que não quer crítica, que faz as coisas porque tem que ser, ok? Segue o que todo mundo está fazendo. Tem que se adaptar às coisas e não criticar ou querer mudar. Tirando a brincadeira do gabarito do primeiro, os outros gabaritos estão corretos. A avaliação, quando a gente fala de avaliação da aprendizagem, a avaliação, quando eu avalio um aluno, pessoal, a gente não pode ter um olhar de julgamento. Quando eu avalio um aluno, eu preciso saber se ele atingiu os objetivos. Como? Avaliando. Mas o primeiro passo é traçar o objetivo. Eu preciso saber onde eu quero chegar, para saber se o aluno chegou ou não, onde eu quero que o meu aluno chegue, onde eu quero chegar com esse grupo, com essa turma, ok? Então, vamos lá. A avaliação necessita estar atrelada, né, ligada à prática metodológica do professor.
A avaliação e a metodologia são indissociáveis. Eu não posso ter uma metodologia e avaliar de uma maneira diferente do meu método de trabalho, porque vai ficar uma incoerência. Não há como pensar em avaliação de maneira isolada da metodologia, dos conteúdos ou dos objetivos. É a relação existente entre esses elementos, metodologia, conteúdo e avaliação, que sustenta o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Uma proposta para a adoção de uma prática avaliativa coerente, com uma visão transformadora de educação, se traduz na alteração da metodologia de trabalho em sala de aula, no sentido de uma atuação mais participativa, com um contexto mais significativo. Houve um tempo em que os alunos não tinham direito de falar, de criticar, né? Os alunos não tinham direito a nada. Eles tinham direito de ficar ali quietinhos, sem falar nada. Eles não participavam, eles somente ouviam, ouviam e ouviam, dentro de uma visão tradicional. Hoje, a gente quer um aluno participativo, um aluno que fale, um aluno que comente, um aluno que expresse os seus sentimentos, que aprenda a debater, claro, baseado em fatos, não brigar sem nenhum motivo, mas debater, questionar, conversar, ok? Então, vamos lá. 3. A representação de tudo que os alunos aprendem pela convivência e espontaneidade por várias práticas, comportamentos e atitudes que vigoram no ambiente escolar refere-se à ideia de um currículo oculto. O que é um currículo oculto? É aquele que não está escrito, mas ele está subentendido. Quando você olha para a minha aula, quando você olha para o meu ambiente aqui, que eu estou me apresentando para vocês, eu não falei para vocês. Alguém comentou, professora, já está no Natal? Eu amo o Natal, eu gosto dessa época de Natal, eu gosto desse movimento. Então, pela minha maneira de me falar, de me falar, pela minha maneira de falar, de me portar, de me dirigir a vocês, ninguém vai precisar contar para vocês como é a Carla. Vocês conseguem perceber através da minha maneira de ser. Quando você entra numa escola de educação infantil, por exemplo, e você vê que é tudo muito silencioso, limpo, arrumado, tudo é muito impecável, você consegue perceber a cara dessa escola. Quando você entra numa escola de ensino médio, onde os alunos já dão boa tarde, boa noite, andam com a cabeça meio baixa, não está naquela correria, naquela que eles falam, qual é maluco, não sei o que lá. Eles são todos sérios assim. Você consegue perceber que aquela é uma escola mais rígida, né, que pega mais no pé, que tem um cunho mais tradicional. Então, o currículo oculto é aquilo que não está escrito, mas a gente consegue perceber através do comportamento, atitudes, práticas, a maneira como é organizada, a maneira de vestir, a maneira das pessoas se portarem. Ok? Isso está dentro de um currículo oculto. É aquilo que é percebido. E aí, ok? E vamos para a última. Eu falei que eram 4 questões, mas eu queria trabalhar assim vários assuntos dentro dessas 4 questões. 4 questões para a gente conversar bem. Galera, lembrando que isso é só uma aula bônus, uma aula extra. Ela nem estava programada para hoje, mas como eu precisei refazer a aula de ontem, eu falei, não vou só com as questões de ontem, né? Bora botar umas questões surpresa para essa galera. Para que vocês possam aí relembrar alguns conteúdos, mas quem vai participar das turmas, a gente vai ver isso tudo mais esmiuçado. É só para dar um alerta. Ei, bora lembrar desses assuntos. Analise as assertivas para responder a questão. O que são conteúdos de ensino? O que são conteúdos de ensino? Dentre as alternativas, não é correto afirmar que conteúdos de ensino, vou ler aí, opção por opção. Opa, peraí que está faltando... Peraí, que está faltando um negócio aqui. Só um minuto.
Deixa eu voltar aqui, vamos lá compartilhar. Ah, achamos aqui. Pronto. Então, nós temos que marcar aqui o que não é uma característica, tá, dos conteúdos de ensino. Letra A. Compreende as aprendizagens que os alunos devem alcançar para progredir nas etapas de escolarização? Sim. Expressam os valores que a escola difunde, né? Em um contexto histórico concreto? Beleza? Refletem uma determinada visão de aluno, cultura e função social da escola? Sim, isso tudo precisa estar atrelado nessa visão de conteúdo. Podem ser entendidos como uma construção social? Sim, o processo de ensino-aprendizagem, ele é uma construção social. Tem um significado intelectual, estático, parado e universal igual para todos? Não. Os conteúdos de ensino possuem três características fundamentais, assim como todo planejamento também precisa ter, tá? Não só os conteúdos, mas os nossos planejamentos. Ontem eu planejei uma coisa, eu fui até a antepenúltima questão, mas eu precisei ser flexível, abrir mão do dia de hoje, que seria um dia livre, um feriado para nós professores, em benefício do processo de ensino-aprendizagem de vocês que não têm culpa do meu computador não ter funcionado ontem. Então, assim como os conteúdos, os planejamentos precisam ter essas características básicas, precisam ser flexíveis, devem fazer parte de um contexto. Por isso eu gosto de dar exemplos, às vezes brincar com vocês, contar uma história para que muita gente, às vezes, faz curso preparatório para concurso e nunca entrou numa sala de aula. Às vezes estudou ou é recém-formado, mas nunca atuou. Então, a gente precisa contextualizar para que seja bom para todos. Então, os conteúdos e os planejamentos precisam ser flexíveis, não pode ser rígido, imutável. Devem apresentar uma forma contextualizada, tem que ter a ver com aquela comunidade escolar, com aqueles alunos. Devem ser negociados com os diferentes sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, a gente lá na escola, eu quero fazer com eles uma festa dos aniversariantes. Eu ia fazer aniversariantes do bimestre, não deu, do semestre, não deu. E eu quero fazer com. Eu hoje não trabalho com uma turma específica, mas tem uma turma que eu atendo uma vez na semana, que não teve essa questão de aniversariantes do mês, aniversariantes do bimestre, não teve. E eles falaram, né, que queriam fazer uma festa, porque alguns alunos, eu trabalho numa comunidade muito carente, e alguns alunos não têm festa de aniversário. Às vezes, quando muito, um bolo de padaria, sem decoração, sem nada. E as crianças gostam disso. Aí eu falei, eu vou fazer um bolo do Stid, da Lilo e Stid, porque eu vejo todas as crianças com blusa do Stid, não sei o quê. E aí as crianças começaram, do Stid, tia. A gente, eles falam a gente, um já fala por todos. A gente queria, aí uma pequenininha lá levantou, a Isabela falou, eu quero dar nojinho. Eu falei, tu quer o quê? Uma festa do nojinho? Que festa do nojinho é esse? Não, tia, tem a ansiedade, tem a raiva e tem a nojinho. A gente quer uma festa do divertidamente. Ou seja, para mim, eles estavam gostando mais do Stid. Só que o contexto deles hoje, né, no começo do ano, eles estavam mais bebezinhos, é uma turma de 4 para 5 anos. Eles estavam mais com a questão do Stid. Depois eles começaram a assistir o filme e começou a ficar na moda. E hoje eles querem a festa dos aniversariantes o foco que eu vi de todos os personagens do Divertidamente 2, a que esta turma em particular, até os meninos mais gostaram, é a verdinha, que é a nojinho. Não sei por quê. Em outra turma, dentro de um mesmo contexto,
Alicia, obrigada. Mesmo para qualquer contexto, tem uma outra turma que gosta do mesmo filme, só que o personagem favorito deles é a raiva, porque eles dizem que ele bate a mão assim e sai o fogo. Aí eu fui assistir o filme, porque até então eu não tinha assistido. Aí eu falei que eu sou a laranja, porque eu sou super ansiosa, muito ansiosa. E aí eu tenho que trabalhar isso em mim. E aí, a partir da proposição deles, a gente foi falando sobre a raiva, que é normal sentir raiva, é normal ser ansioso, porém a gente tem que ter muito cuidado para que isso não afete a nossa vida. E falar sobre isso com crianças de 4 ou 5 anos é complicado, né? Então, às vezes, por exemplo, eu quero tomar o lanche, mas não está na hora. Aí eu fico nervosa, eu fico com raiva. A gente tem que aprender a esperar. E aí a gente respira bem forte. Aí, ó, solta, né? E aí a gente vai trabalhando as emoções. Às vezes a gente fica com raiva de um coleguinha que fez alguma coisa que deixou a gente muito triste e a gente quer ir lá e dar um socão nele. Mas a gente pode fazer isso? Não pode. Então, sentir raiva é normal. Agora, o que nós vamos fazer com essa raiva? E às vezes nós que somos adultos, muitas das vezes não sabemos o que fazer com essa raiva, né? Então, a gente vai, a partir do que eles colocaram, a gente trabalhou tanta coisa e tem trabalhado tanta coisa, tá bom? Então, galera, cheira a florzinha e sopra a velhinha. É, né? Então, essa técnica funciona muito. Então, assim, galera, muito obrigado por estarem aqui, né? Nós tivemos aí 35 pessoas presentes hoje. Muito obrigado por estarem aqui. Eu sei que hoje é um dia especial para muita gente, é um dia de folga para descansar. Quem quiser, no material aí tem as orientações, no final do material tem o telefone, caso alguém queira fazer a matrícula. Quem é da turma de anos iniciais de Itaboraí e da mega turma já tem material na plataforma para amanhã, tá bom? E se vocês puderem, vai lá no YouTube, escreve Magistério Sem Firulas, porque vocês pediram para eu fazer um canal, eu fiz o canal e tenho o quê? 2 inscritos, eu e minha mãe. Estou passando vergonha no crédito e no débito. Brincadeira, pessoal. Um beijão. Quem é da turma, a gente se vê amanhã. Quem não participa de nenhuma turma, sempre a gente está promovendo aulões assim, lives, e lá no YouTube. É claro que não é um curso completo, mas sempre que eu posso, eu coloco questões, a gente conversa um pouquinho, dicas sobre discursiva, sobre redação, porque vocês têm a professora de redação que está fazendo um material maravilhoso, tá? Mas não adianta você saber montar a redação se você não dominar o assunto. Então, sempre eu estou trazendo aí dicas de redação nas aulas, no canal, né? Falando um pouquinho sobre como organizar essas ideias. Um beijão para vocês. Tenham aí um resto de semana maravilhoso e vamos aprender a trabalhar com amor, mas lutar pelos nossos direitos, tá bom? Ó, um beijão. Tudo de melhor na vida de vocês. E acredite que é possível. O primeiro passo para a aprovação, o primeiro passo para qualquer coisa na vida, independente da sua religião, independente dos seus sonhos, é acreditar que é possível. Não vai já murcha, não vai dar. Não, levanta e diz bom dia, né? Porque a coisa mais importante do dia é você acordar. Acordar é um presente, o maior que você pode receber. Então você já acorda sendo abençoado, presenteado, porque tem muita gente que não acorda. Então, se você abrir os olhos de manhã, eu sei que não é fácil, eu sei que o dia é desafiador, mas a gente acordou. Então, se a gente acordou, é porque a gente tem vida. E não vamos desperdiçar, não vamos deixar ninguém estragar a nossa vida, o nosso dia, não. Vamos focar no que é positivo, tá bom? Beijo, galera. Fui. Alguém quer perguntar alguma coisa, dizer alguma coisa? Tranquilo? Então vou encerrar aqui a gravação. Um beijão.